já inundando todo o seu ser, amém? Prazer muito grande ter a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Queremos agradecer a todos que nos ouvem e também aos que estão presentes, inclusive aos visitantes. Quero cumprimentar o meu colega aqui da Faculdade de Direito, que está aqui com a sua família. Muito obrigada pela sua presença e obrigada aos demais. Amém? Fiquem à vontade, a casa é do Senhor, pertence ao Senhor, por isso você tem liberdade nela. Glória a Deus. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor em Mateus 14, versículos 22 e seguintes, onde diz o seguinte: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amadas e amados, eu quero dizer para você nesta noite, bem sei que você sabe, mas não custa lembrá-lo, que nós estamos incluídos nesta conversa. Muitas vezes as pessoas leem a palavra e acham que aquela palavra, a palavra de Deus, a Bíblia escrita, a palavra revelada, ela foi escrita somente para as pessoas daquela época, mas ela foi escrita para nós também. Por isso, eu entendo que podemos ouvir uma mensagem, podemos ler a palavra do Senhor, não como algo que aconteceu no passado, mas nós devemos nos colocarmos, devemos participar deste diálogo, porque o Senhor está falando conosco hoje. A palavra do Senhor, ela é revelada. Então, eu te convido nesta noite a participar desta palavra, vendo como o Senhor age hoje neste mundo em que estamos vivendo. Como é a sua ação? Nós devemos observar o domínio que Ele ainda tem sobre toda a terra, sobre todo o universo. Amém? Glória a Deus. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Nós ouvimos a sua palavra escrita, também entendemos que é uma palavra revelada a nós, e nós queremos, Senhor, nesta noite, entendermos qual é a sua ação em meio ao mundo que vivemos hoje. Fala conosco, Pai, porque queremos ouvi-lo em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
aqui vejo que os discípulos, eles estavam prestes a aprender a maior de todas as lições: como ter fé em meio à tempestade. Mas como disse, esta história aconteceu com os discípulos, mas ela é revelada a nós hoje. E em Mateus 14, de 14 a 17, relata ali uma situação quando Jesus, ele saiu do barco, né, que João Batista tinha morrido e ele tinha ido para um lugar para orar, para estar sozinho. Mas relata ali que quando ele saiu do barco, uma grande multidão veio até ele para buscar orientação, para buscar cura e até mesmo alimento. E o Senhor tem compaixão daquelas pessoas que mantinham, que compunham aquela multidão. E então o Senhor vai ali para sarar aqueles doentes, vai ali para ensinar e também para alimentá-los. E os discípulos, quando veem que Jesus realmente quer alimentar aquele povo, os discípulos dizem para Jesus que eles não tinham condições de alimentar 5.000 homens e ainda mulheres e crianças, mas Jesus então diz para eles trazerem os 5 pães e os 2 peixinhos. A palavra diz que Jesus parte o pão, ora ao Senhor, entrega aqueles pães e aqueles peixes nas mãos dos discípulos e ordena que eles alimentem aquela multidão. Segundo a palavra do Senhor, todos foram alimentados e ainda sobraram os 12 cestos de pães e peixes, o que significa dizer que era o suficiente para aqueles discípulos alimentassem todos que viessem até a eles. Eu fico a imaginar que Jesus, desde o início, vem ensinando aos discípulos, mas agora Ele começa a ensiná-los a sobreviverem sem a sua pessoa física, a desenvolverem a sua fé, a pôr em prática a sua fé, a pôr em prática aquilo que eles já tinham aprendido com Jesus. E ainda muito eles iriam aprender, mas Jesus já começa a treiná-los a viver sem a sua presença física. E continuando na palavra do Senhor, no versículo 23, diz que depois que tudo isso acontece, Jesus sai de perto dos discípulos. E ele vai para onde? Nós lemos que ele vai para o monte, ele vai para o monte orar. Eu acredito que, como João Batista tinha morrido e ele precisava ter esse tempo com Deus, ele sabia que os dias dele estavam próximos, ele sabia que ele também ia precisar ser entregue na cruz do Calvário. Então eu entendo que o Senhor vai ali para ter um tempo com o Pai, mas eu não tenho a menor dúvida de que ele, naquela oração lá na montanha, lá no monte, em frente para o mar, olhando aqueles discípulos que estão atravessando aquele mar, eu acredito que ele tenha suplicado ao Pai para que aqueles discípulos fossem bem naquele teste, porque ele sabia que os discípulos iam enfrentar uma tempestade, ele sabia que fortes ondas estavam vindo ao seu encontro, fortes ventos iam vir ao seu encontro, e eles também, além de enfrentarem uma tempestade, iam chegar a um momento que até fantasma eles iam ver. E até que ponto eles conheciam Jesus? Será que aqueles discípulos já tinham um entendimento total de quem era Jesus? Eles conheciam Jesus que fazia milagre, eles conheciam Jesus que curava, eles conheciam Jesus amigo dos pecadores, eles conheciam Jesus mestre que ensinava
que ensinava a perdoar. Eles conheciam um Jesus amigo, eles conheciam um Jesus que estava sempre com eles, eles conheciam um Jesus que, além de perdoar, ele ensinava aqueles discípulos no nome do Senhor Jesus também para curar enfermos, porque os discípulos já sabiam, já tinham aprendido com Jesus para, em nome de Jesus, curar enfermos e expulsar os inimigos que às vezes tentavam contra muitas pessoas. Mas aqueles discípulos não conheciam o Jesus em meio à tempestade. Eles conheciam Jesus melhor do que ninguém. Claro, eles andavam com Jesus. Porém, quando desabou a tempestade, quando viram envolvidos por uma turbulência pavorosa, eles não conseguiram reconhecê-lo. Mas essa também é a raiz da maior parte dos nossos problemas. Muitas vezes confiamos no Jesus que nos salva, que nos garante a vida eterna. Confiamos no Jesus de milagres, sim. Confiamos no Jesus de cura, sim. Confiamos no Jesus que supre as nossas necessidades. Quando tudo está na calmaria, quando a paz, que excede todo entendimento, guarda e reina em nosso coração, nós confiamos em Jesus. Confiamos em Jesus quando o nosso salário está no bolso. Confiamos em Jesus quando os nossos armários têm um alimento suficiente para que a nossa família se alimente. Confiamos em Jesus quando a farmácia está pago, quando há harmonia e a família está em tranquilidade, quando o relacionamento familiar vai bem, quando há ausência de enfermidade ou quando estas existem, os medicamentos estão controlando a enfermidade. Então nós declaramos que o Senhor está presente em nossa vida. Mas quando a tempestade desaba sobre nós, quando desmorona tudo, onde tudo parece estar afundando, quando diante de nós aparece um mar revolto, a impressão que temos é que vamos submergir, e como é difícil neste momento ver e entender que Jesus está conosco. Quando surge um problema, qualquer que seja ele, ficamos agitados demais, ficamos desesperados demais, isso é fato. E muitas vezes chegamos a pensar que o Senhor nos abandonou. A verdade é que quando as coisas se complicam, quando a enfermidade chega, nunca achamos que o Senhor está cuidando de nós. Muitas vezes até expressamos isso, mas a impressão que nós temos é que Jesus está distante. Foi o que Marta disse quando Lázaro morreu. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Isso é muito comum o ser humano achar que em meio às dificuldades, em meio às tempestades, em meio às turbulências, em meio à enfermidade, em meio ao desemprego, em meio às desavenças, parece-nos que Jesus não está conosco, porque se Jesus está conosco, por que tudo isso nos acontece? Li há poucos dias, alguém me mandou uma mensagem que quando um Golias aparece, é porque Jesus quer despertar em nós o Davi que está adormecido. Mas eu diria que quando os Golias aparecem em nossas vidas, é porque o Senhor quer despertar o Espírito Santo de Deus que estava sobre Davi. Porque Davi em si
certamente teve medo daquele Golias, certamente teve medo daquele exército, certamente teve medo daqueles soldados, daqueles guerreiros, certamente ele teve medo, mas o Espírito que repousava sobre ele não teve medo, porque Davi mesmo disse lá em 1 Samuel 17:45, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Então ele foi, porque ele sabia que o Senhor estava presente. Por isso foi despertada esta força nele, por isso foi despertado esta coragem nele, por isso ele foi, não acreditando em si, mas acreditando naquele que estava com ele e sobre ele. Agora eu quero te chamar a atenção para o versículo 24, que diz o seguinte: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, isso é de madrugada, meus irmãos, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas. Eu imagino que quando eles enfrentaram aquela tempestade, eu imagino que quando aquele barco começou a virar de um lado para o outro, quando aquele vento forte bateu no peito daqueles discípulos, quando eles viram que possivelmente eles iriam submergir, eu imagino que eles devem ter questionado: opa, o que nós fizemos de errado? Será que alguém entre nós pecou? Será que Deus está zangado com alguém entre nós? Será que alguém entre nós que pecou está aqui dentro do barco e Deus quer agora nos castigar? Ou talvez eles também podem ter questionado: por que nós que somos discípulos do Senhor, porque nós que somos obedientes ao Senhor, porque nós que estamos fazendo exatamente o que o Senhor mandou que fizéssemos, porque nós que estamos andando de acordo com a vontade do Pai, porque que Ele está permitindo que passemos por esta turbulência, porque Ele está permitindo que enfrentemos esta tempestade, porque se somos discípulos amados do Pai, se somos amigos, se andamos com Ele. E eu fico a imaginar Jesus lá na montanha, de frente para o mar, quando ali Ele está orando, e eu imagino de olho nos discípulos, claro, não só de lá, porque Jesus, o Senhor, Ele é onipresente. Ele estava junto com os discípulos em espírito no barco. Mas Ele, enquanto homem, fisicamente, de lá de cima, eu imagino como Ele deve ter olhado para aquele barco e como Ele deve ter tido vontade de ir voando para proteger, para salvar, para resgatar os seus. Eu fico a imaginar, quando Ele viu aqueles discípulos cheios de medo, cheios de pavor. Jesus amava muito aqueles discípulos. Eu fico a imaginar como foi duro para Ele esperar, ver o sofrimento deles. E eu creio que Jesus neste momento está olhando para mim e para você, está também doido para sair de onde Ele está e nos resgatar desse temporal, dessa tempestade. Eu tenho certeza que Ele também está presente como Ele estava naquele barco. Porque Ele está aqui conosco, o Espírito Santo de Deus nos assiste, o Deus Pai Todo-Poderoso continua orando por nós, Ele está à direita do Pai intercedendo por nós, sem parar. O Deus Todo-Poderoso está com os olhos fitados em nós, e o Espírito Santo de Deus está conosco para nos defender, para advogar a nosso favor, para nos assistir, para nos fortalecer, para nos orientar,
para nos dar sabedoria, para nos dar consolo, para estar conosco, estendendo os seus braços fortes sobre nós. Mas Jesus esperou. Jesus esperou até que a fé dos discípulos chegasse ao limite. E então, nós lemos que Jesus foi até eles. Amados, devido ao amor tão grande que o Senhor tinha pelos discípulos, aquele barco nunca iria afundar. O que poderia matá-lo seria o medo, porque havia uma promessa. Deus havia prometido e dito para eles que eles iam atravessar do outro lado do mar. O que o Senhor não disse é que ao atravessar eles enfrentariam dificuldades, eles enfrentariam uma turbulência, mas disse que eles atravessariam. Se o Senhor tem promessas, Ele é fiel e justo para cumprir. Os meninos cantaram hoje de uma forma tão linda. Ele tem promessas para nós, entre elas a salvação eterna, mas Ele tem promessas para mim, para você. Eis que estarei convosco todos os dias, eu estarei convosco, eu enviei o Espírito Santo de Deus para estar com vocês. Nós estamos revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Nós não somos órfãos, nós somos filhos de um Deus Altíssimo. E eu creio que nenhuma pessoa passando por uma turbulência na sua vida pode se sentir segura enquanto não aprender, enquanto não entender que Jesus está presente nessa turbulência. Que Jesus está presente nessa enfermidade, que Jesus está presente nessa ausência de emprego, que Jesus está presente no seu comércio, que Jesus está presente no meio da sua família, que Jesus está presente na vida dos seus filhos, que Jesus continua presente, mesmo ainda que num leito de hospital. Mas, como eu disse, a maior dificuldade que temos é justamente essa: achar que Jesus só está presente em meio à calmaria, achar que Jesus só está presente em meio à bonança. Mas ocorrendo uma dificuldade, é porque Jesus nos deixou sozinho, ou quem sabe, porque Jesus está nos castigando. Isso os discípulos também pensaram. Está aí no versículo 26, que diz o seguinte: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Eles não conheceram Jesus na tempestade. Jesus estava vindo em direção a eles. Jesus estava presente espiritualmente com eles. Mas eles não reconheceram Jesus. O que viram foi um fantasma. É que a ideia de saber que Jesus está presente no meio da tempestade, a ideia de saber que Jesus estava ali, ainda que eles estivessem sofrendo, ainda não tinha entrado na cabeça deles. Eles ainda não tinham entendido que mesmo em meio às turbulências, Jesus está presente. E amado e amada, aqui há um perigo muito grande, porque nós também enfrentamos esta situação hoje. O perigo de não sermos capazes de enxergar o Senhor em meio a esta pandemia. Esta pandemia que tem nos assolado. Esta pandemia que tem afetado a nossa vida, onde caminhamos literalmente, parcialmente, de frente, confrontando a morte
A nossa vida está correndo risco, porque a pandemia tem nos assolado. E como se isto não bastasse, nós temos também enfrentado situações difíceis, porque em meio a esta pandemia, a economia ficou muito devastada. A questão da pandemia influenciou a economia. A questão da pandemia influenciou e muito a relação dos casais, a questão familiar, onde hoje o mundo gera em torno de home office, onde o marido não pode ouvir o grito do filho, onde o filho não pode falar alto porque o pai está trabalhando, porque a mãe está trabalhando e o filho tem que ficar quieto e a esposa não consegue controlar e o marido briga ou vice-versa, havendo desavenças, desentendimentos, e a situação tem levado muitos ao divórcio. Isto é fato. Muitos têm perdido o emprego, a única fonte de sustento da família. E outros, pior ainda, têm perdido os seus entes queridos, que nem o velório conseguem fazer. Esta é a verdade, esta é a tempestade que estamos atravessando. Já estava ruim antes da pandemia, já estava uma situação delicada antes da pandemia, mas com a pandemia tudo parece que ficou ainda pior. Esta é a tempestade. Esta é a nossa realidade. E em meio a essa tempestade da vida, na hora mais difícil, no momento mais perigoso da tempestade, com um temporal que for, com as nuvens escuras que aparecerem, com as nuvens, pode ser a quantidade que for, com relâmpagos e trovoadas, na intensidade que for, eu quero dizer para você que o Senhor está presente em meio a essa pandemia, que o Senhor está presente na sua vida, que o Senhor está presente na vida desta igreja, que o Senhor está presente na vida de todos vocês que nos ama, porque o Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor foi para o barco, o Senhor andou sobre as águas, o Senhor intercedeu lá da montanha, o Senhor continua sendo o mesmo. O perigo está presente, mas o Deus que tem o controle de todo o perigo também está presente. O perigo que maior de tudo é não reconhecermos o Senhor em meio às tempestades da vida. O perigo é olhar para o Senhor e vermos fantasma. O perigo é o medo, a tempestade, ainda que seja Jesus, que está vindo em nossa direção, ainda que seja o Espírito Santo de Deus que está presente em nós, olharmos para o socorro bem presente e, ao invés de reconhecê-lo, criarmos em nossa mente fantasmas, criarmos em nossas mentes, gerar em nossas mentes fantasma que não existe, fantasma, e então entrarmos em desespero, entrarmos em pânico, entrarmos numa situação de desilusão, sem esperança, sem ânimo, perdermos a coragem, criarmos fantasmas em nossa mente, medo, pânico, terror. E foi isso exatamente o que aconteceu com os discípulos. Deus permitiu que eles entrassem naquele barco, que eles enfrentassem a tempestade. Deus permitiu que eles criassem fantasma dentro da sua mente. Deus permitiu que eles começassem a ter desilusão, a ter pânico, a ter desespero. Porque Deus queria que eles aprendessem a desenvolver, que eles aprendessem a aplicar a fé num Deus Todo-Poderoso,
num Deus que salva, num Deus que liberta, num Deus que resgata, num Deus que traz à tona para respirar quando a tempestade, quando o mar tenta nos submergir. Havia uma só lição para eles aprenderem, esta que eu disse: aprender a desenvolver a sua fé, aprender a aplicar a sua fé. Porque lá em Romanos diz, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós podemos dizer para uma montanha, com as minhas palavras, saia daqui e vá para lá. Nós podemos fazer com que as montanhas se movam. Se nós tivermos fé como um grão de mostarda. Que montanhas são estas? As montanhas que nós não conseguimos transpor. As montanhas das dificuldades, dos pânicos, das desilusões, dos desesperos. É isso que o Senhor queria que aqueles discípulos e quer que nós hoje desenvolvamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza. Nós não devemos nos sentir culpados, achando que o que está nos acontecendo, que está sobrevindo sobre nós, talvez não só a enfermidade que nos assola com relação à pandemia, que nos confronta a todo momento, mas também outras doenças, outras enfermidades. E se isso está acontecendo com você, você não tem que se culpar. Porque, como aqueles discípulos provavelmente tenham se culpado. Quem sabe eles tenham pensado: agora eu posso ver quem eu sou. Diante dessa situação, eu estou vendo que talvez o Senhor está me cobrando algo que eu fiz no passado. Quem sabe eu estou pecando sem saber. Quem sabe inconscientemente eu estou pecando. Por isso é que eu estou criando esses fantasmas. Por isso é que eu estou com medo. Ou por isso é que eu estou com enfermidade. Quem sabe um câncer. Quem sabe uma dor lombar. Quem sabe qualquer outro tipo de enfermidade. Nas horas mais difíceis da nossa vida, nós precisamos entender que o Senhor, Ele está no meio de nós e que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Se você é um pecador, se você confessou ao Senhor o seu pecado, diz a palavra do Senhor, que deste pecado Ele não se lembra mais. Ele apaga a louça, Ele deleta o seu computador, Ele reinicia o seu computador espiritual com uma nova versão, porque Ele não traz consigo uma lista de pecados, porque se você reconheceu que Ele na cruz do Calvário comprou, te resgatou, te libertou, verdadeiramente você está livre, ainda que haja enfermidade, ainda que haja tempestade, ainda que haja mar revolto, ainda que haja pandemia. O Senhor não se lembra de nenhum pecado seu, porque tudo está resolvido, tudo está pago, está consumado, está resolvido. Nova criatura somos na presença do nosso Pai. Aleluia, glória a Deus. E eu não sei, ou talvez saiba de alguns, quais são os ventos que estão sendo contrários a você. Que tempestade você está enfrentando na sua vida, além das genéricas, além das situações em que o mundo está vivendo hoje. Quais são as demais tempestades que você tem enfrentado e que tem te assolado? Pode ser que essa tempestade tenha sido construída na sua vida, como disse, através de uma enfermidade. Ou quem sabe, ela tem sido construída por preocupações, por desilusões. Quem sabe por medo.
quem sabe por dor física, emocional. E tudo é tão forte na sua vida que pode ser que você às vezes tem pensado que o Senhor não está presente na sua vida. Você olha, tenta enxergar alguma coisa em meio às sombras escuras. Eu sei, porque eu também passo por isso. Tenta ver alguma coisa em meio à nuvem escura que nos envolve, mas tudo o que a gente consegue ver é um fantasma. O fantasma da desilusão, o fantasma do pânico, o fantasma do medo. Então, você treme, você perturba, você desorienta, você fica sem direção, porque está vendo, criando fantasma em sua mente. Isso é muito comum no ser humano. E a palavra do Senhor nos diz que tenhamos ânimo. O irmão Marcos orou aqui no final, falando com relação ao ânimo. Que nós tenhamos ânimo em meio a milagres que o Senhor tem operado na nossa vida. Muitas coisas Ele tem feito, muitas coisas Ele tem realizado, inclusive nos concedido fôlego de vida. E por isso devemos ter ânimo. Mas se também você esteja talvez enfrentando uma tempestade, eu quero dizer a você para continuar com o seu ânimo, porque Jesus não mudou, Jesus continua o mesmo. E ainda que a tempestade continue, ainda que a pandemia continue, ainda que haja mar revolto, ainda que haja ventos fortes batendo o contrário no seu peito, no seu barco, eu quero te desafiar a ter ânimo, a acreditar, a tirar o foco do fantasma, a tirar o foco da tempestade e olhar somente para o Senhor. Foi o que Pedro fez aqui. Nós lemos que Pedro estava também vendo o fantasma, que Pedro também estava com medo, que o vento vinha também contrário à pessoa dele, que o barco onde ele estava era o mesmo que os demais discípulos estavam. Mas Pedro, em um dado momento, resolve aplicar a sua fé. Pedro, em dado momento, resolve olhar para o autor e consumador da fé dele. Pedro, em dado momento, em meio ao mar revolto, em meio à tempestade, tira o olho do fantasma e olha para o Senhor e diz: ainda que eu esteja vendo um fantasma, estou aqui colocando as minhas palavras, ainda que eu veja um fantasma, se és tu, Pai, permita que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. E então o Senhor acalma toda a tempestade. E Pedro vai? Não é isso que a Bíblia fala. O Senhor fala para Pedro com as minhas palavras: ainda que você esteja vendo tempestade, vendo fantasma, ainda que o mar esteja revolto, ainda que haja tempestades, ainda que haja mar turbulento, venha Pedro, venha como você está, Pedro, venha com seus medos, venha com o seu temor, venha Pedro, não temas, sou eu, Pedro, venha sobre as tempestades, Pedro. E Pedro então sai do seu conformismo. Pedro então sai do seu lugar aparentemente seguro. Pedro então se lança no mar revolto, se lança nas ondas, se joga e vai sobre as ondas. O Senhor não acalmou a tempestade para ele ir. Ele foi sobre as ondas, ele foi sobre as tempestades, ele foi sobre o mar revolto, ele foi caminhando sobre as águas em direção ao Deus Todo-Poderoso. Mas em dado momento, a fé de Pedro chega a um limite. E quando tem versão que fala que quando Pedro sente as ondas do mar batendo nos seus pés,
nas solas dos seus pés. Isso significa dizer que Pedro realmente estava sobre as dificuldades, sobre o mar revolto, porque ele sente as ondas batendo na sola do seu pé. Mas só de sentir as ondas batendo nas solas dos seus pés, Pedro olha para baixo e percebe as ondas. Tira o foco do Senhor e olha para as dificuldades, olha para a tempestade. E quando ele olha para a tempestade, diz a palavra do Senhor que ele afunda, ele submerge. E quando ele afunda, quando ele submerge, ele grita para o Senhor: socorre, meu Senhor. E o Senhor então estende as suas mãos e o resgata, e o traz à tona para respirar, e traz Pedro consigo. Tudo isso em meio à tempestade. E então a palavra do Senhor diz que o Senhor entra com Pedro dentro do barco. Oh, aleluia! E então, neste momento, a tempestade cessa. Neste momento, a tempestade para. E eu quero, neste momento, te convidar, te despertar a olhar para o nosso Senhor, o nosso Deus. Tirar da sua mente esses fantasmas. Tirar da sua mente esse medo. Sim, a dor, sim. A dificuldade, sim. A enfermidade, sim. A tudo isso. Mas o nosso Deus está dizendo: venham, venham. Não atemorize, não tem fantasma nenhum. Eu sou o Deus da paz. Eu sou o Deus que excede, que tem um amor tão grande por você. Um amor que excede todo entendimento humano. Venha, Vanderlei. Pise sobre as águas. Saia do seu lugar de conformismo. Venham, sou eu. Não se assustem, não se atemorizem. Sou eu. Sou eu o Deus do poder, o Deus do amor, o Deus que está presente, o Deus do consolo, o Deus que tem todo o controle de todo o universo nas mãos. Venham, sou eu. Eu ainda tenho controle, eu ainda tenho o poder. Desenvolvam a sua fé, apliquem a sua fé, creiam que eu estou com você, creiam que você não está só, creiam que você não irá submergir, porque eu estou com você, porque eu tenho promessas para você, porque eu estou presente na sua vida. Creiam, sou eu. Aleluia. E o convite é que você venha como você está. Porque Ele está de braços abertos. Para te consolar, para te orientar, para te sustentar. Para te acalmar. E enquanto aqui neste mundo você estiver, nenhum dia você andará só. Até que um dia estaremos para sempre com Ele na eternidade. Mas a palavra é que você não está só. Acredite nisso. Aplique a sua fé. Desenvolva a sua fé. E creia. Ele está com você. Ele está comigo. Ele está com a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ouvir uma música agora. E depois eu quero orar por você. Medite nesta palavra. Acredito que tenha feito sentido para você. Porque fez sentido para mim. Vamos meditar.